Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só. Não mexe não. Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família. Cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. O feminismo é um movimento filosófico, político e social que defende a igualdade de gênero e a liberdade da escolha da mulher de escolher e fazer o que ela quiser.
O feminismo se consolidou como um discurso de caráter intelectual, filosófico e político, que busca romper os padrões tradicionais, acabando assim com a opressão sofrida ao longo da história da humanidade pelas mulheres. O movimento ganhou muita força, sendo endossado tanto por homens quanto por mulheres que defendem a igualdade entre os sexos. Há uma teoria que divide esse movimento feminista em 3 fases chamadas ondas, cada qual marcada por suas conquistas e interesses. Ondas? Na verdade, as ondas feministas não desaparecem e não são lineares. No entanto, algumas autoras demarcam as épocas e um certo perfil de lutas dentro de cada onda. Ainda assim, é importante ressaltar que o feminismo não é único e não ocorre da mesma forma para todas as pessoas ao redor do mundo. A primeira onda, a luta pelo voto, sufrágio. A primeira onda tinha como objetivo a cidadania e aconteceu no século XIX e início do século XX. Centrou-se na reivindicação dos direitos de votar e ser eleita, de ter trabalho remunerado, estudo, propriedade e herança. É sempre bom lembrar que a base da cidadania numa democracia é o voto. A participação política permite que você possa eleger seu representante, que poderá legislar a seu favor, criando leis e projetos. O primeiro país que garantiu o voto feminino foi a Nova Zelândia, em 1893, fruto de um movimento liderado por Kate Sheppard. No Reino Unido, teve início em 1897, com a fundação da União Nacional pelo Sufrágio Feminino. As mulheres começaram a ir às ruas e a fazer greves de fome e passeatas, mas ainda assim os protestos só tiveram um notório sucesso em 1918. Em 14 de dezembro de 1918, foi aprovada uma lei eleitoral que permitia às mulheres britânicas com mais de 30 anos de idade o direito ao voto. 10 anos depois, a lei foi revista e todas as mulheres maiores de idade passaram a ter direitos eleitorais. Nas Américas, os Estados Unidos, em 1919, definiu o direito de voto para as mulheres. O Equador, em 1929, concedeu que suas cidadãs votassem. Já na França, somente em 1945 foi exercido o direito ao voto. E no contexto brasileiro, as mulheres poderiam ter tido direito ao voto em 1891, porém a emenda feita por 31 constituintes foi rejeitada. Somente em 1932 as mulheres foram incluídas no direito ao voto. O feminismo chamado de Segunda Onda surgiu depois da Segunda Guerra Mundial nos anos 60 e durou até o fim dos anos 80. Era relativo à individualidade e liberdade sexual e deu prioridade às lutas pelo direito ao corpo, ao prazer e contra o patriarcado, entendido como o poder dos homens na subordinação das mulheres. Naquele momento, uma das palavras de ordem era: o privado é político. Foi na segunda onda que a categoria gênero foi criada. Muitos movimentos feministas e de mulheres passaram a ganhar visibilidade nos anos 60, nos Estados Unidos. Era em nome da identidade mulher que, na segunda onda, constituiu-se a prática de realizar grupos de reflexão compostos somente por mulheres. Françoise Collin afirmava que a presença dos homens nas reuniões freava as palavras e as iniciativas das mulheres. Por isso, era para escapar destes freios que os movimentos feministas não aceitavam reuniões mistas. A liberdade é o direito à escolha. Com o surgimento dos métodos contraceptivos, a mulher ganhou o direito de escolher quando ser mãe e entrando no mercado de trabalho, não dependia de um homem para ter sustento. Por fim, o divórcio conseguiu a maior das conquistas: não ser propriedade de ninguém. No Brasil, até 1962, o Código Penal submetia as mulheres casadas à tutela marital, isto é, aos desejos e às decisões do marido. A terceira onda do feminismo começou no início da década de 1990.
visando desafiar ou evitar aquilo que vê como as definições essencialistas da feminilidade que foram feitas pela segunda onda, que coloca ênfase demais, especialmente nas experiências vividas por mulheres brancas integrantes de uma classe média alta da sociedade. Assim, diversas feministas negras procuram um espaço dentro da esfera feminista para a consideração de subjetividades relacionadas à raça. O contexto é a luta pela igualdade legal e social, e as feministas da terceira onda frequentemente desafiam os paradigmas da segunda onda sobre o que é e o que não é bom para as mulheres. A terceira onda do feminismo foi marcada por diversos questionamentos internos. O olhar crítico das feministas sobre o próprio movimento permitiu o florescimento de novas ideias e a redefinição de estratégias que apresentaram falhas nos momentos anteriores. Embasadas no pós-estruturalismo, buscam quebrar o conceito binário de masculino e feminino. O feminismo com ideias interseccionais é o estudo da sobreposição ou intersecção de identidades sociais e sistemas relacionados de opressão, dominação ou discriminação. O feminismo intersec é uma das vertentes do movimento feminista. Ele diz respeito às intersecções ou recortes de opressões e vivências que devem ser feitos quando se for analisar as estruturas sociais de dominação e exploração, assim como os sujeitos que são atingidos desfavorecidamente por elas. As feministas intersex defendem, por exemplo, o recorte de gênero, de condição de gênero, de etnia, de classe, de orientação sexual, pois reconhece-se que as mulheres não sofrem todas juntas as mesmas opressões, que nem sempre a mulher está em situação de desvantagem nas relações de poder na sociedade, pois estas não se configuram somente no sistema patriarcal, tendo em vista que existem outros sistemas de opressão que envolvem etnia, classe e sexualidade. Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só. Não mexe não misturo, não me dobro. Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só. Não mexe não misturo, não me dobro. Boa noite, meu nome é Gabriela, eu sou bibliotecária formada pela UFSC e hoje eu participo do coletivo feminista classista Ana Montenegro. O coletivo Ana Montenegro, ele é nacional e aqui em Santa Catarina a unidade só é em Florianópolis por enquanto. Nós temos militantes que são de outras cidades e que nos acompanham até que consiga criar nossa própria cidade. Aqui nós somos em 30, quase 40 militantes. A mais nova tem 13 anos, já milita desde muito cedo. E o feminismo classista, ele é um feminismo que não luta só pela libertação sexual da mulher. Nós lutamos para que a mulher seja livre de todos os tipos de opressão. Por exemplo, a greve da CONCAP, onde o Ana Montenegro está inserido, né? Nós participamos da última greve da CONCAP e da greve do Centrazem. Por que o Ana Montenegro, que é um coletivo de mulheres, está inserido em greves assim? Porque dentro dessas instituições, as mulheres dele também sofrem opressão. E o feminismo classista, principalmente, nós não excluímos os homens. Os homens, nós sabemos que eles vão ser os nossos companheiros de luta, né? Contra o capitalismo, contra a opressão do trabalhador, porque no fim a gente quer a libertação do trabalhador, das mulheres e dos homens. Mas pra gente estar inserida na greve da CONCAP, principalmente por causa das mulheres. Porque as mulheres nesses órgãos, elas ganham menos. Por exemplo, as margaridas.
as margaridas elas não podem concorrer a vagas de motoristas da CONCAP. Não é ofertada vaga de motorista para mulheres, somente a de varrer, né? Só de ser margaridas. E vários outros, por exemplo, no consórcio Fênix. Eu raramente vejo mulheres dirigindo ônibus aqui em Florianópolis, né? Eu vejo no Jotur muitas mulheres dirigindo, mas ali em Florianópolis é mais mulheres de cobrador. São vagas que não são ofertadas para mulheres muitas vezes e ganham mais. Então a gente sofre uma ilusão de que hoje está tudo igual, as mulheres e os homens ganham igual. Os homens e as mulheres eles competem a vagas iguais. Isso é uma ilusão que foi vendido pra gente, como se a mulher só tivesse que lutar pela sua liberdade sexual. E tá muito longe disso. Nós temos que lutar pra nossa liberdade de trabalhadora também, né? E o Ana Montenegro luta por isso. Aqui em Florianópolis a gente está inserido em assentamentos, em Santa Catarina, né? Em um assentamento, na CONCAP, no sindicato do Centrazem. Nós lutamos quando ocorrem greves, os militantes que são do Centrazem participam ativamente e também lutamos para a libertação principalmente, né, a libertação das mulheres que são lésbicas, que elas sofrem mais ainda do que as mulheres heterossexuais, assim como as mulheres negras. No sistema capitalista de hoje, essas mulheres elas sofrem muito mais para arrumar um emprego, para participar de atividades que vão gerar lucros, né? Então, o Ana luta também pela opressão dessas mulheres, porque elas têm uma outra caminhada e uma especificidade diferente das mulheres brancas e heterossexuais e de classe média alta. E a nossa atuação hoje é essa em Florianópolis. Se alguém tiver alguma dúvida, pode pedir meu contato para a Ana ou para alguma das meninas do grupo. E a gente conversa mais. Espero que eu tenha ajudado vocês. E tudo nosso, nada deles.